Eu começaria dizendo, cotidianamente, o tratamento da questão, né, da ditadura, no ato de escrever, me acompanha desde os primeiros momentos em que eu me dediquei a essa tarefa como parte mesmo de descoberta de algum talento para narrar essa experiência de vida. Esse percurso ele foi se aprimorando de modo a receber no meu cotidiano um espaço especial, que é o registro no texto das experiências vividas pelos companheiros e companheiras, como um dever. O dever de registrar num país que definitivamente não cultiva a memória, um período sombrio, um período em que o Estado brasileiro assumiu características autoritárias, radicais, numa sociedade por si só, historicamente autoritária. O Brasil é um país que anda em círculos. Eu costumo dizer que a ditadura, ora, nos persegue, ora se anuncia. Se lançarmos um olhar sobre o período da República, ou seja, o final do século XIX até hoje, os períodos autoritários foram uma regra e não a exceção. E esse fato demanda dos escritores, dos poetas, dos artistas, dos músicos, de quem lida com o universo simbólico, o esforço permanente de registrar e de denunciar aquilo que esse traço autoritário produz de dano à liberdade, aos valores civilizatórios, à democracia, à capacidade que o povo brasileiro busca construir como agente de seu próprio destino. Há sempre uma tensão entre aquilo que as classes populares desejam, buscam como ideal de vida e o sistema opressivo que as elites brasileiras, escravocratas, historicamente exerceram sobre a sociedade. O Brasil é um país, ao contrário do que se pensa, um país de rebeliões. As classes populares, elas inventam 1000 formas de resistência e sempre culminam em momentos fortes de rebelião, de levantes. Isso pode se observar desde a década de 1824 a 1834, em que o país explodiu em rebeliões populares, no período em que se iniciava a construção do Brasil como país independente. Nos anos 20 do século XX, nós tivemos rebeliões a cada 2 anos, 22, 24, 26, a Coluna Prestes, depois em 30, com a derrubada do governo de Washington Luiz. A década de 30 teve levantes em 32, em 35,
houve um golpe de Estado em 1937, ou seja, um país em permanente tumulto, digamos assim. Então, para o escritor, é fundamental realizar no seu trabalho esse registro. O escritor como testemunha do seu tempo, o escritor como aquele que no seu trabalho busca sintetizar de alguma maneira, conferir um aspecto simbólico àquilo que o país vive concretamente, para que não seja um escritor narcisista, voltado apenas para si mesmo. Alceu Amoroso Lima, ele disse uma certa vez uma frase que os poetas podem se dividir em poetas solitários e poetas solidários. Eu penso que hoje, mais do que nunca, nesse momento em que o neofascismo no Brasil busca se implantar, busca submeter o país, nós temos que ser escritores solidários. O Brasil é um país que anda em círculos. No meu livro mais recente, eu abro com uma advertência que diz o seguinte: o círculo perfeito. As tiranias no Brasil ora nos perseguem, ora se anunciam, ora vestem fardas, ora envergam togas. Ainda não conseguimos contar e sepultar os mortos daquela que anoiteceu o país por 21 anos e seus herdeiros já arrombam nossa porta. De tal modo que eu não estou seguro sobre as narrativas que lhes ofereço nessas páginas, se serão relatos do já vivido ou premonições do destino que nos aguarda. Essas palavras estão na abertura do Pesadelo, Narrativas dos Anos de Chumbo, publicado em dezembro de 2019. Num exercício, como eu disse na questão anterior, para refletir sobre o país e sobre esse fato de como uma sociedade desigual, com desigualdades criminosas, desigualdades sociais, regionais, que se expressam de maneira étnica pela brutal chaga da escravidão que nós, como sociedade, carregamos por 300 anos. Esse país que hoje assassina a menina Ágata, a vereadora Marielle, crianças a caminho da escola, como Marcos Vinícius, essa sociedade, ela vive um permanente conflito. E esse conflito é herança dessa cultura autoritária das elites brasileiras que não se despedem dos seus vínculos com a visão de mundo do escravocrata, do explorador, e que se utiliza de todos os meios para reciclar suas formas de dominação. Ainda ontem, quarta-feira, 1º de julho, nós assistimos a uma mobilização histórica dos entregadores de aplicativos, ou seja, a sociedade brasileira busca hoje, com tecnologias do século XXI, impor os mesmos padrões de exploração contra trabalhadores que ela utilizava durante o período da escravidão
até o final do século XIX, da escravidão oficial, como vemos, porque esses rapazes, essas moças que são hoje os entregadores de aplicativos, em lugar do feitor com o chicote na mão, eles são vítimas do chicote do smartphone, ou seja, a mais avançada tecnologia que o século XXI põe nas mãos das sociedades. No Brasil, esse instrumento é utilizado para reproduzir as mais criminosas formas de exploração do trabalho. Então, por isso é extremamente importante que a gente esteja atento para refletir sobre aquilo que a cultura autoritária, que o Estado brasileiro busca perpetuar, seja denunciada permanentemente pela literatura, pela poesia, pela música, pelo cinema, enfim, por todas as expressões simbólicas que nós podemos utilizar. Então, esse é o sentido e a importância que eu dou para esse trabalho de permanentemente recuperarmos a memória do que fomos, para compreender o que somos no presente, e para combatermos essa chaga do autoritarismo que nos castiga, para buscar uma superação rumo a uma sociedade mais livre, uma sociedade socialista.